Lições do filósofo alemão Arthur Schopenhauer sobre ler, pensar e escrever. O mais belo pensamento corre o risco de ser irremediavelmente esquecido se não é escrito, assim como a amada pode nos abandonar se não casamos com ela. Com os pensamentos, ocorre a mesma coisa que se dá com as pessoas, não podemos chamá-las sempre, quando bem entendermos, de modo que só nos resta esperar por elas. Nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência muito forte de pensamentos dos outros. Para ter pensamentos originais, extraordinários e até imortais, basta alienar-se completamente do mundo e das coisas em alguns momentos. Na escrita, a primeira regra do bom estilo, uma regra que praticamente se basta sozinha, é que se tenha algo a dizer. Um homem talentoso acerta um alvo que ninguém consegue acertar, mas o gênio acerta o alvo que ninguém consegue ver. Os gênios são os momentos de lucidez da espécie humana. Uma mente ordinária é reconhecida pelo seu estilo de escrita afetado, arrogante e bombástico. O filósofo, mais do que qualquer outro, deve explorar o conhecimento intuitivo, e ter sempre em vista a natureza, o mundo, a vida, e fazer disso, e não dos livros, o texto de seus pensamentos. A mera esperteza basta para fazer um cético, mas não basta para fazer um filósofo. A repetição é a mãe do estudo. Para nos tornarmos tolerantes com opiniões contrárias à nossa, basta lembrar que nós mesmos já mudamos de opinião várias vezes. A verdade fica mais bonita nua, e a impressão que ela causa é mais profunda, quanto mais simples for sua expressão. A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. É inacreditável a tolice do público, que deixa de ler os espíritos mais nobres, de todos os tempos e lugares, para ler besteiras escritas por cabeças banais. Livros ruins são um veneno capaz de fazer definhar o espírito. Para ler o que é bom, uma condição é não ler o que é ruim, pois a vida é curta, o tempo e a energia são limitados. A condição deplorável da literatura atual tem sua raiz no fato de os livros serem escritos para ganhar dinheiro. Qualquer um que precise de dinheiro escreve um livro, e o público é tolo bastante para comprá-lo. As mentes ordinárias, emaranhadas em todo tipo de opiniões válidas, autoridades e preconceitos, são como o povo que obedece calado às leis e às ordens. O horizonte intelectual do homem normal pode até ultrapassar o do animal, mas não está tão distante deste quanto se supõe. Todos os artifícios são dispensados quando o talento está realmente presente. A sólida base de nossa visão de mundo, e também o grau de sua profundidade, são formados na infância. Essa visão é elaborada e aperfeiçoada, mas, na essência, não se altera. Os eruditos são aqueles que leram coisas nos livros, mas os pensadores, os gênios, os fachos de luz e promotores da espécie humana, são aqueles que as leram diretamente no livro do mundo. Os homens adoram venerar o que quer que seja, mas em muitos casos, eles mantêm tal veneração em portas erradas. No fundo, apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles podem ser entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são como as sobras da refeição de outra pessoa. Uma pessoa só deve ler quando a fonte de seus pensamentos próprios seca, o que acontece com bastante frequência mesmo entre as melhores cabeças.
Por outro lado, renegar os pensamentos próprios, para tomar um livro nas mãos, é um pecado. A leitura não passa de um substituto do pensamento próprio. A peruca é um símbolo apropriado para os eruditos. São homens que adornam a cabeça com uma rica massa de cabelos dos outros, porque carecem de cabelos próprios. A Idade Média nos mostrou para onde leva o pensamento sem experimentação, mas este século vai nos mostrar para onde leva a experimentação sem o pensamento. O aprendizado de várias línguas não é apenas um meio de formação espiritual indireto, mas também um meio direto, profundamente eficiente. A base e o solo sobre os quais repousam todos os nossos conhecimentos e ciências é o inexplicável. A ignorância degrada os homens somente quando associada à riqueza. O pobre é sujeitado por sua pobreza e necessidade. No seu caso, o trabalho substitui o saber e ocupa o pensamento. Nosso conhecimento olha somente para o exterior, e não para o interior, de modo que quando o homem tenta conhecer a si mesmo, vê apenas uma completa escuridão e cai num vazio total.